Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, aqui nesta emissora, através dos podcasts. Obrigado você que nos acompanha no Brasil e no mundo, na Finlândia, Milão, na Itália, né? Puxa. A gente tem gente aí para tudo quanto é lugar, Estados Unidos, né? Estamos ficando internacionais, né? Pois é, o senhor já é, né? Há muito tempo. Então, pastor, suas palavras aí de boas-vindas nesse programa. Pois é, aqui recebendo vocês com muita alegria e dizendo sempre da nossa expectativa de que esse programa seja uma bênção na sua vida. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18 está escrito: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sinais, milagres e prodígios, crer ou não crer?" Tema do programa de hoje, tendo como ponto de partida a pergunta do paraibano Eduardo Souza. Paraibano, é da minha terra. É, exatamente, está lá, conterrâneo. Pastor, o Eduardo então escreveu: "Olá, Natsan, e olá, reverendo Augustus Nicodemos. Eu tenho uma grande dificuldade em aceitar milagres, quer seja aqueles das igrejas neopentecostais, quer seja de amigos reformados que dizem ter passado por experiências que podemos categorizar como tal. Isso faz de mim menos crente? Obrigado, grande abraço." É o recado, pergunta do Eduardo, baseado nesse texto aí. Eduardo, seria interessante saber qual é a dificuldade que você tem em aceitar que Deus hoje pode interferir na realidade humana de maneira sobrenatural, curando uma pessoa, dando um livramento extraordinário, ou enfim, fazendo qualquer outro ato que é acima do normal ou sobrenatural, como nós chamamos. É claro, você vai encontrar muita gente defendendo que Deus hoje faz todos os milagres que Ele fez e que estão registrados na Bíblia. E, naturalmente, nós temos alguma dificuldade com isso, porque é claro que muita coisa miraculosa na Bíblia tinha um caráter histórico e que estava ligado a uma etapa da história da redenção. Por exemplo, ninguém espera que Deus faça o sol parar outra vez, que abra um mar para uma multidão passar, que durante 40 anos ele derrame pão do céu para sustentar um povo. Ninguém tem essa expectativa, não é, de que Deus levante um homem com a força de Sansão outra vez. Então, nós temos que reconhecer, de fato, que existe um caráter temporal e transitório em muitos dos milagres que Deus já fez. E nós não podemos esperar que Deus faça hoje, repita hoje, milagres que Ele realizou no passado e que tinham um propósito específico de atestar a sua revelação, uma etapa da história da redenção. Então nós temos que considerar isso. Mas, por outro lado, também eu creio que seria ir por um outro extremo você dizer que Deus hoje não faz milagre nenhum. Porque nós temos o recurso da oração. E Deus prometeu que ouviria as nossas orações, feitas em nome de Jesus, feitas em fé, e se elas forem feitas para a glória dele e pedindo coisas que sejam lícitas, coisas que estejam de acordo com sua vontade. Eu creio que, em resposta à oração, Deus pode curar um aleijado, abrir os olhos de um cego, Deus pode curar uma pessoa de AIDS, Deus pode dar um livramento extraordinário. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser em resposta à oração. Por isso que eu fiz essa pergunta a você. Seria interessante saber qual é a dificuldade que há na sua cabeça, que lhe impede de reconhecer a possibilidade de que Deus hoje pode agir de maneira sobrenatural. Agora, a não ser que você, de alguma forma, foi influenciado por um pensamento que nós chamamos de deísmo e que tem origem no racionalismo e no iluminismo do século XVIII. O deísmo basicamente afirma a existência de Deus, existe um Deus, mas nega a sua intervenção no mundo. Diz que Deus criou o mundo mais ou menos como uma máquina, né? um relógio, né? Um relojoeiro, deu corda no mundo
e deixou o mundo funcionando sozinho. O mundo, então, seria um sistema fechado de causa e efeitos, onde os efeitos têm todos uma causa natural, e, portanto, não há lugar nem necessidade de admitir a interferência de um ser externo ou de alguma coisa externa ao sistema do mundo, né? Então, nessa visão deísta, realmente não há milagres. Mas aí nós vamos ter um problema. Se Deus não pode mais realizar milagres hoje, e os milagres que estão na Bíblia, eles aconteceram de fato? Ou então, como é que a Bíblia pode ter sido inspirada por Deus se Deus não tem a habilidade de entrar no mundo humano e de interferir? Então, por isso que é importante. Você perguntou se não acreditar em milagres faz de você menos crente. Então, eu preciso fazer uma outra pergunta para você. Você se refere somente aos milagres de hoje, que são realizados em círculos pentecostais e neopentecostais, ou você se refere aos próprios milagres narrados na Bíblia? Porque se você tem dificuldade em aceitar os milagres que estão registrados na Bíblia, isso não faz de você menos crente, isso faz de você um incrédulo. Porque o principal milagre registrado na Bíblia é a ressurreição de Jesus Cristo. Isso, e sem crer, fundamental. E se você não crê na ressurreição dos mortos e na ressurreição de Jesus Cristo, então nem cristão você pode ser, porque essa é o requerimento principal. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, se no seu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com sua boca confessar isso, você será salvo. Ora, se você não crê na ressurreição, né, então nem cristão você pode ser. Então a minha pergunta é essa: você não crê nos milagres da Bíblia ou você simplesmente tem dificuldade em crer nos milagres neopentecostais de hoje? Se a resposta é que a sua dificuldade está relacionada com os milagres neopentecostais de hoje, então, bem-vindo ao time. Eu também tenho muita dificuldade em receber como genuínos aqueles milagres, entre aspas, que são realizados nessas convenções, nesses cultos e nessas reuniões, simplesmente pela razão de que eles se tornaram a razão de ser de muitas denominações. Eles acabaram virando o centro do ministério de homens que parece que não pregam a palavra, a única coisa que eles sabem é ungir, pedir bênção e geralmente condicionado a algum benefício financeiro, né? Veja só, os milagres bíblicos, eles estavam todos relacionados com a pregação da palavra de Deus. Eles eram como que sinais ou provas ou evidências de que Deus estava por detrás dos profetas, de Moisés, de Samuel, de Elias, de Eliseu, de Paulo, de Pedro, de João, que são os nomes principais que realizam milagres na Bíblia, não é? Deus, através das mãos deles, fez milagres extraordinários com o objetivo de atestar a realidade da revelação e da palavra que eles estavam falando. Mas hoje você não vê isso. As pessoas fazem milagre por fazer milagre. É como um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. Não há nenhuma reunião de cura marcada com antecedência na Bíblia, porque os apóstolos e profetas, eles não sabiam quando iam curar. Isso estava na mão do Espírito Santo, que guiava soberanamente a vida deles. Os profetas e apóstolos e homens de Deus na Bíblia, eles não tinham controle sobre o dom de curar ou sobre o poder do Espírito Santo para curar. Eles dependiam da vontade soberana do Espírito Santo. Mas hoje você vê esse pessoal marcando hora, marcando dia. Fazendo propaganda. Diz, venha que você vai ser curado. Me mostre na Bíblia onde tem isso, né? Os apóstolos, por exemplo, dizendo, olha, amanhã dia tal, quarta-feira à noite vai ser a noite da libertação, traga seus problemas que nós vamos aqui curar. Não tem isso, né? Porque os milagres, eles não eram um fim em si mesmos. Aquela passagem que foi mencionada, né, Marcos 16, ela diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu creio plenamente que Deus pode fazer isso hoje. Mas essa passagem não está dizendo que todos os crentes farão todas essas coisas em todos os tempos. Ou que eu terei que ficar atrás de serpente para pegar, porque a Bíblia diz que eu creio, então... O bebê veneno, né? O bebê veneno. Então, eu creio que Deus pode fazer esses... O que o texto está dizendo, essa passagem de Marcos 16, é que a igreja é a comunidade dos que creem no Senhor Jesus Cristo e que Deus atua através dela.
Então, há períodos em que Deus parece ter interferido mais sobrenaturalmente. Na época dos avivamentos espirituais que nós lemos na história da igreja, há relatos de intervenções extraordinárias de Deus, mas depois longos períodos sem que isso de fato aconteça. Então, eu não creio que todos os crentes têm que fazer todos os milagres que estão descritos na Bíblia. Deus eventualmente pode conceder a concessão de um milagre ou um prodígio, um sinal e uma maravilha para cumprir fins de pregação da palavra e confirmação da sua mensagem, que centra-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas milagre por milagre, se você duvida disso, eu também. Eu não creio que esses sinais e prodígios anunciados por esses curandeiros, eles de fato são coisa de Deus. Como eu disse em outro programa, Deus é misericordioso e pode atender a orações, mas eu tenho muita dificuldade em crer no milagre pelo milagre. Eu poderia dizer, por exemplo, que essa passagem que nós lemos de de Marcos, falando sobre essas situações, em situações extremas, Deus ainda está comigo em todas as situações. Por exemplo, eu estou pregando, ensinando e vou enfrentar uma série de situações que podem ser impedimentos e que Deus está comigo me livrando de tudo isso. Sem dúvida. Claro, esse tem que ser a aplicação da passagem. Veja qual é a implicação de você ler essa passagem de uma forma literalista. Está dizendo aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí vem a relação, expelir demônio, falar língua, pegar em cobra, beber veneno e curar doentes. Eu faço uma pergunta, você já fez isso? Você que está me ouvindo? Você já pegou em cobra e não morreu pela dentada? Você bebeu veneno e não morreu? Todos os doentes sobre quem você impôs as mãos, você já curou? Então, eu sei que a sua resposta vai ser não. Então, isso significa, por esse texto, que você não é crente. Não é isso? Porque o texto está dizendo, estes sinais vão acompanhar os que creem. Então, se os creem aqui são todos os crentes, então todos os crentes deveriam ser capazes de fazer todos esses milagres. Mas a história, a prática, a realidade e a sua consciência demonstram que isso não é verdade. Você sabe disso. Você não é capaz de fazer sinais e prodígios. Então, é evidente que o texto está apenas dizendo que Deus acompanhará a sua igreja e o seu povo com estes sinais quando lhe convier. Então tá bom, eu acabo provocando o pastor com um pouco mais de assunto e depois eu fico ao tempo. Pois é. Pois bem, nós agradecemos então aos nossos ouvintes e aqui nesse instante agradecendo ao Eduardo Souza, lá da Paraíba, conterrâneo do nosso comentarista. Obrigado pela sua audiência, também ao Agrimar de Juazeiro do Norte, no Ceará, e a Natália, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Pastor. Só agradecendo, mais uma vez, a audiência dos nossos queridos ouvintes e desejar que esse programa seja uma bênção em sua vida. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.com.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.